Mas eu tava pegando o que mais me agrada no Flamengo do Felipe Luiz. Ele não tem, como diria Massini, apenas um modelo de jogo num trabalho curtíssimo. Ele tem escalações diferentes para cada adversário e tem funcionado. Raramente deu errado. Contra o Corinthians era o primeiro jogo, fez um treino. Um treino. E ganhou de 1-0 jogando bem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e como a mídia paulista ali pôde analisar o que eles puderam falar, pois todos continuam repercutindo demais essa grande vitória do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. Foi um placar muito bom na ida, né? O Flamengo meteu ali um 3-1 no Maracanã, ou seja, leva uma vantagem gigante, uma vantagem muito boa pro jogo da volta. O Flamengo, se perder por 1 de diferença, ainda assim classifica. Se perder por 2, a decisão será decidida nos pênaltis, ou seja, a gente sabe que o Rossi é um grande pegador de pênaltis, então assim, o Flamengo vai forte para essa disputa no jogo da volta, e é isso que vamos ver, pois renderam muitos elogios ao nosso Mengão. A mídia paulista hoje teve que elogiar o Flamengo, é isso que vamos acompanhar a partir de agora, então pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal e é claro, o link do Band Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Paulo foi elogiado pelo Felipe Luiz na coletiva sobre o Wesley. O mérito de ter esse lateral aqui hoje, e eu treinava, é do Sampaoli, que era um cara defenestrado, que tentaram vender de qualquer jeito, tentaram empurrar o cara para o avião, e ontem foi um dos melhores jogadores em campo. Então, o jogador, ele parece, entre ele ser um lixo e um craque, é um limite tênue, dependendo da confiança dele do momento. Hoje ninguém tira o Wesley do time e não vai tirar o Gabigol. Mas aí acho que faltou, do lado do Atlético, uma leitura do adversário que ele ia enfrentar. Primeiro, a escalação do Flamengo tinha sido divulgada já no jogo contra o Internacional. Jogaria com esse time. E o Milito, acho que ele... Aí que tá. Tinha que levar em considerações várias coisas. Primeiro, o desgaste físico de Buenos Aires. Esse era um ponto. Segundo, que na ausência do Daverson e do Vera, o time que jogou contra o Vasco não foi bem. Não foi bem, contra o Vasco, não contra o Flamengo. O time que jogou contra o Vasco São Januário foi mal. O Hulk salvou o time com a bola na gaveta, lá, senão ia para os pênaltis. Né? E ele repetiu o time, com Rubens e Arana, que para mim é um desperdício do Arana. E aí o Hulk e o Paulinho ficam sem a referência que fez o Hulk e o Paulinho jogarem bola. Não tem o Daverson, você tem outros 2 centroavantes. Se você quer arriscar, você pode colocar o Kardec, o Vargas, você pode fazer. Ou mexer um pouco na estrutura. Sem o Daverson, o Hulk e o Paulinho não estão jogando nada. E não é só porque o Daverson é ótimo, é pela função que ele exerce em campo. E indo com o time do jogo com o Vasco, justamente pelo lado esquerdo com Rubens e Arana, o Flamengo deitou no primeiro tempo. Aí, meu velho, aí tudo bem. Reagiu, botou 5 atacantes, 6, como ele disse, brigou com o repórter. O Felipe teve um único lapso do jogo, porque eu acho que ele demorou um pouco a colocar o terceiro zagueiro. Então, o Milito acaba com a sobra dele, o Allan Kardec faz o gol no lance do Léo Ortiz, o Felipe ainda segura a substituição. O Galo teve 2 chances para fazer o segundo. Se vai 3-2, nossa conversa aqui talvez fosse outra. E aí quando ele coloca o Fabrício e o Ayrton Lucas, linha de 5, vai bem nesse time. E vai bem, já foi testado contra o Corinthians, a linha de 5 vai bem. Ele demorou um tantinho que quase custou o título, né? Mas ele está também, não dá para cobrar do cara que começou a trabalhar agora 100% nas atitudes dele. É que eu acho que a linha de 5 no Maracanã vai ser sempre mais difícil para ele fazer. Fora ele vai fazer mais fácil. Aqui, ele o Leonardo está falando, ó. A torcida vai pegar no meu pé, ele vai recuar essa linha de 5, postergar o quanto ele puder. O Leonardo está falando aqui sobre o Flamengo. Na volta, o Felipe Luiz vai satisfazer o desejo do Arnaldo. 3 zagueiros. É bem possível que seja, você está com 3-1 a favor. E a linha de 5 dele é absolutamente ofensiva. Os 3 zagueiros sabem sair jogando e os 2. Aí tem que ser o Ayrton e não o Alexandre. O Ayrton Lucas e o Wesley são um baita desafogo pelo lado. A única coisa certa para o jogo de volta é que o Gabigol joga, né? Agora vai. Seja quem tiver à disposição, né? E seja com linha de 5 ou linha de 4 e tal, uma coisa é certa. O Atlético, a dificuldade não é ele fazer 2 gols.
Ele tem muita qualidade para isso, já mostrou e tudo mais. A dificuldade para mim, o Atlético, é o Flamengo tomar os dois. Eu fui pegar aqui, cara, a Copa do Brasil do Flamengo, defensiva, é quase perfeita. O Flamengo tomou 2 gols na Copa do Brasil só. Um do Palmeiras, no 1-0, e o de ontem. Ele não tomou gol contra o Corinthians, ele não tomou gol contra o Bahia, ele não tomou gol contra o Amazonas. É uma Copa do Brasil defensiva muito boa. O treinador era o Tite. Era o Tite, então, eu sei. E Luiz não tem nada disso. Mas o que levou o Flamengo até a decisão também foi essa consistência defensiva que agora o Atlético, de alguma maneira, vai encarar, seja com linha de 5, linha de 4 e tudo mais. O Cosmos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, manda aqui, ó. Flamengo enlouquece a mídia paulista. Eu queria saber qual é o marco histórico que as pessoas acharam que as pessoas começam a torcer para os seus estados. Então, eu vou torcer para o Corinthians, mas a Pessone vai torcer para o Palmeiras. Tem muito companheiro nosso que alimenta isso aí. O quê? Esse negócio da questão estadual? Claro. Eu acho que um pouco. Lembra que no passado, nas décadas de 50, 60... Pô, nem 60, eu era nascido nessa época. Então, mas jogava muito times paulistas contra os cariocas. Talvez venha um pouco dali. Gabigol à parte, gols do Gabigol à parte, que talvez vai terminar o ano, seja um grande acerto do Felipe Luiz ter insistido com o Gabigol. O que mais o Flamengo fez de direito, de bom, de positivo, além do Gabigol ontem? Acho que o Flamengo teve cabeça, não se expôs, teve o controle do jogo, criou as chances. Então, acho que um jeito de jogar mais Flamengo, né, com a posse de bola, pressionando mais o Galo, assim, sem aquela loucura, né? Sem ser a vaca louca. Eu acho que isso foi interessante. Chegou um momento no primeiro tempo até que o jogo estava meio chatinho, porque é final. Então eu gostei do Flamengo, fez um bom jogo. Ele não tenta o 4-1 para mim. Ele tenta sustentar o 3-1. Exatamente. Não porque estava mais pro 3-2. Nas mudanças do Galo, estava mais pro 3-2. Apertou um pouco, mas, gente, é normal que isso aconteça. É normal você ganhando o jogo, vantagem, final, primeiro jogo em casa. Tudo bem, teve um erro lá do zagueiro, tomou o gol, vai fazer o quarto. Pô, mas não é isso que a gente critica no Diniz o tempo todo? E é um erro individualíssimo, né? Porque se não é esse erro, coisas que acontecem, ele tá super bem no ano e tudo mais, o Ortiz, mas... Essa é uma outra situação, que esse é um zagueiro muito bom tecnicamente, mas muito autossuficiente, né? Então, você tem no mesmo pacote, com menos de 15 segundos de Internacional e Flamengo, menos de 15 segundos no Beira-Rio, ele vai sair jogando e dá uma saída jogando tipo Ronaldinho. Olha pro Tirone e passa pro Massa. Para um zagueiro na última linha. É interceptado, o Borré perde um gol inacreditável com 15 segundos. Então o Léo Ortiz, que é excelente, tem que entender que ele é zagueiro. E zagueiro que dá passe olhando para o outro lado está sujeito a erro. Nessa situação do Allan Kardec, ele não quis afastar, quis dominar. O Allan Kardec girou e tal. Mas eu estava pegando o que mais me agrada no Flamengo do Felipe Luiz. Ele não tem, como diria Massini, apenas um modelo de jogo num trabalho curtíssimo. Ele tem escalações diferentes para cada adversário e tem funcionado. Raramente deu errado. Contra o Corinthians era o primeiro jogo, fez um treino. Um treino. E ganhou de 1-0 jogando bem. Era mais óbvia aquela escalação, porque tinha o De La Cruz, tinha a volta do Arrascaeta e tal. A escalação contra o Inter é completamente improvável. Essa de ontem é completamente improvável. Quando perde o Bruno Henrique na arena também, tirar rapidamente o... As reações muitas vezes são boas durante o jogo, né? Então, ele tem um começo legal mesmo, diferente, interessante, não que ele acerte tudo. E sem contar que ele é uma pessoa legal, né? Exato. O Gabriel Parron, Tite ficava chorando que não tinha jogador. Olha a bola que jogou o Everton, volante ontem. Tite mostrou o quanto está mal. Acabamos de falar uma coisa, isso. Vocês perceberam que o assunto do desgaste físico... Acabou, é isso mesmo. Pois é. Ninguém nunca mais... A única questão é o Arrascaeta, que saiu machucado de novo, né? Mas aí acho que já é quase que um jogador chegando mais... Ele tá sem vários jogadores. Parece que ele fala que o joelho ele tá indo e vai ter que operar na virada do ano. Então... Mas não tem mais lesão, não tem mais problema físico, Cansaço. acabou. Não, tem, né? Tem gente fora, mas não tem essa ladainha.
E o time que tá em campo... Mas tem menos também, né? Então tá aí, né, um pouco de como a imprensa paulista pôde analisando, pôde falar sobre esse grande jogo, essa vitória do Flamengo, né, um 3-1. Isso que foi comentado é bem interessante, né, porque quando você tem 3 de vantagem, toma um gol, jogando em casa numa final, numa decisão, vai buscar o quarto ou vai segurar esse excelente placar que é vencer por 2? Então o Felipe acabou entrando nessa. Acho que fez bem assim no final das contas. É um bom resultado, é um 3-1. Você vencer por 2 gols de diferença o time do Atlético é um bom resultado. Um bom time do Atlético que, por sinal, tá na final da Libertadores. E o Flamengo foi dominante em boa parte do jogo até vacilar e tomar ali o gol do Atlético no finalzinho, né, naquela bola do Léo Ortiz. Porém, se você pega e faz uma análise em geral, o Flamengo jogou bem, pôde controlar, pôde ser bem superior. Eu acho que esse placar ele é justo, poderia ter até um 3-0 ali, o que deixaria o título praticamente caminhado, vencendo por 2. Ainda assim é uma vantagem gigantesca, porém, se toma um golzinho, né, desestabiliza, toma um segundo, aí pode complicar de vez a situação, mas eu acho que no geral o Felipe fez boas mudanças, talvez tenha demorado, como foi falado ali também, para colocar mais um zagueiro, para fechar a casinha ali, mas tá bom, 2 gols de vantagem, o Mengão vence o Atlético na primeira partida e vai buscar o título fora de casa, lá em Belo Horizonte. Diz aí o que você achou, comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!